Bem-vindos ao primeiro podcast do Café com Procaína. Nós estamos aqui hoje muito felizes com essa iniciativa e hoje nós vamos explicar para vocês o que é a terapia neural. Mas antes disso, nós vamos nos apresentar. Meu nome é Ingrid Teixeira, eu tenho um canal chamado Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira. Eu sou médica integrativa, trabalho com homeopatia, acupuntura, terapia neural e eu estou aqui com as minhas amigas, a doutora Natália Borges e a doutora Laura Cerruti, e elas vão se apresentar agora para vocês também. Meu nome é Natália Borges, sou médica, tenho como base de formação pediatria, endocrinologia pediátrica e homeopatia. E fiz pós-graduação com o Dr. Lai Ribeiro, de medicina integrativa, e uma pós-graduação com o professor Joel Alves, de terapia neural. Eu sou Laura Cerruti, dentista, de primeira pós-graduação, prótese. Depois eu fiz harmonização orofacial. Aí eu fiz também com o Dr. Joel Alves, terapia neural, e no momento ainda estou em uma outra pós-graduação que é odontologia miofuncional. Nossa, muito legal. Então nós estamos aqui reunidas para explicar para vocês hoje o que é a terapia neural, e nos próximos podcasts a gente vai falar um pouquinho mais sobre a transformação que a terapia neural causou nas nossas vidas, trouxe para nós, e de que forma nós conseguimos ajudar as outras pessoas através dessa ferramenta maravilhosa que nós temos em comum. Então vamos começar. Quem quer começar falando? Nath, quer começar falando o que é a terapia neural? Muitos pacientes chegam e falam assim: o que é terapia neural? Até profissionais nunca ouviram falar. Então, eu tento explicar de uma forma bem simples. Nós temos um sistema nervoso autonômico. Ele regula, basicamente, quase todo o nosso organismo, certo? Então, nós temos aqui... Eu estou conversando com vocês, o nosso pulmão está respirando, não é? O nosso coração está bombeando, o nosso rim está filtrando. Quem está dando essa ordem? Quem está dando esse comando? O sistema nervoso autonômico, ele regula todo esse sistema. E nós temos dois sistemas, que é o simpático e o parasimpático, que eles precisam estar em harmonia. Se você está muito simpático, é quando você adoece. Você está sempre agitado. O parasimpático, você fica muito para baixo. Então, você precisa regular esses sistemas. E o nosso corpo dá conta. Ele tem uma autorregulação. Nosso corpo, ele é autocurável. E aí, a gente consegue, com a terapia neural, regular o sistema, ajudando o paciente no seu equilíbrio fisiológico. Eu explico um pouquinho diferente da doutora Natália. Eu já falo que nosso corpo é dividido em físico, mental e emocional. Porque explicar o sistema nervoso autonômico é um pouquinho mais complicado. Mas é exatamente isso. Como diria, né? Nem tintim, nem tão-tão. Sempre em harmonia. Quando o corpo está em harmonia, a mente está harmoniosa, as tuas emoções estão controladas, a vida fica fácil, as decisões são bem tomadas. Então, você consegue caminhar muito melhor, não só estando uma pessoa saudável fisicamente, como mentalmente também. Certo. Então, agora eu vou dar a minha visão sobre a terapia neural, e falar um pouquinho aí sobre os sistemas. Nós temos o conhecimento de que o adoecimento, no corpo físico, ele é como se fosse somente a ponta do iceberg. Para você chegar a adoecer, algo foi formado lá nessa base. E essa base passa pelo mental e pelo emocional. Então, o que a terapia neural faz? Ela consegue sair dessa ponta de iceberg e lá no fundo desse oceano para descobrir a origem desse problema. Então, ela nos ajuda a acessar a base do nosso problema, passando pelo sistema límbico, que faz parte ali do sistema nervoso autonômico, nos ajudando a olhar para a origem, para a raiz do nosso problema, e só dessa forma, só a gente conseguindo olhar para a origem, para a raiz do nosso problema, é que a gente consegue, de fato, acessar a cura. A gente não consegue chegar na ponta do iceberg sem escalar esse iceberg e chegar lá. Então, a gente precisa olhar para a nossa base, olhar para as origens do nosso adoecimento. E essas origens, elas podem estar nas emoções que nós carregamos desde antes do nosso nascimento, tá? Porque se você for parar para pensar racionalmente, você era um espermatozoide e um óvulo. Então, mesmo antes de haver essa concepção, aquelas duas células, elas já estavam sendo influenciadas pelos ambientes do pai e da mãe. Então, a terapia neural ela é capaz disso, de conseguir acessar
essa base, essa origem de tudo. E só tem uma coisa que vocês precisam saber. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, porque é um processo terapêutico no qual você mexe muito com as questões emocionais. Então, tem coisas das nossas emoções que nós nem temos conhecimento. Quando você acessa... Aliás, eu ia falar, nunca é fácil. Então, pode continuar, Laurita. Não, era só esse adendo. Nunca é fácil lidar consigo mesmo, nunca é fácil lidar com a sua dor. O universo que temos dentro é tão grande quanto o universo lá fora, que a gente não sabe até onde vai parar. E é exatamente isso, como a doutora Ingrid estava dizendo. É difícil, é dolorido, é profundo, né? Como você falou. Você tem que lá querer. No final. E tem que querer muito. Uma das coisas que eu sempre pergunto para os meus pacientes, né? Primeira frase que eu falo, você quer ser curado? Porque se a pessoa não quer, nós não vamos conseguir. Porque acessar esses registros é o que a Ingrid falou, está lá guardadinho. E a gente só cura o que traz a consciência. O que está guardado, a gente nem sabe o que é. Então, a gente não tem essa noção do que a gente precisa curar. E esses registros, como ela disse, eles não vêm só de nós. Eles vieram da nossa mãe, do nosso pai, do ambiente, antes de sermos gerados. E essa energia, esse registro, essa emoção, ela vem conosco. E aí, às vezes, a gente acha que tem coisas que são nossas e não são. São dos nossos pais. E a gente precisa entender tudo isso, ressignificar, para a gente entender o que o corpo... Porque o que a mente não trabalha, o corpo adoece. Então, cada órgão, cada doença, ele mostra exatamente o que você está precisando ali trabalhar. E aí não é fácil, né? Mas é possível. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: todo adoecimento tem um ganho secundário. Então, a gente precisa perguntar para você, o que você ganha com a sua doença? Você está disposto a abrir mão do que você está ganhando com a sua doença para poder, de fato, se curar? E eu acho que a gente pode deixar essa pergunta em aberto para vocês mandarem aqui as suas perguntas, os seus questionamentos e falar o que vocês acharam desse primeiro episódio do podcast Café com Procaína.